Graça e paz, queridos, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos ter comunhão uns com os outros, podemos Te louvar, podemos Te agradecer, podemos ter esse tempo tão gostoso na Tua presença. E agora, Pai, que nós vamos abrir a Tua palavra, que o nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar no nosso meio, nos ensinando, nos instruindo e que possamos, Pai, sairmos daqui cheios da Tua presença e da Tua palavra. Que os nossos ouvidos, que a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós. No nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que elas não querem saber de Deus. Algumas se decepcionaram durante a vida. Elas passaram às vezes por algumas igrejas ou algumas lideranças e elas ficaram traumatizadas com aquilo que aconteceu e elas desistiram de Deus. Tem outras que desistiram de Deus porque elas pediram alguma coisa para Deus, creram que aquilo iria acontecer e aquilo não aconteceu. E aí, por aquilo não ter acontecido, essa pessoa se frustrou e ela desistiu de Deus. E já tem outras pessoas que elas têm medo de Deus. E elas têm medo de Deus porque quando elas leem a Bíblia, elas acham que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus cruel, que Deus é um Deus que pune as pessoas que não fazem aquilo que Ele não quer que as pessoas façam. Elas leem o Antigo Testamento e vê Deus mandando matar todas as pessoas de uma cidade, até as crianças de colo. E aí eles falam assim, que Deus é esse? Que Deus cruel é esse? Ou às vezes eles leem na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus manda cair fogo do céu e consome a cidade de Sodoma. E aí eles falam assim, mas não tinha ninguém ali que podia se salvar? E Deus mata todos eles nessa situação? Que Deus cruel, que Deus tirano. Ou às vezes eles leem outro texto em que Deus abre a terra e muitas pessoas são engolidas pela terra e a terra se fecha. E eles falam assim, nossa, olha só, é esse Deus que vocês servem? Porque olha só o que o Deus de vocês faz. Ou quando eles leem as pragas no Egito, que vê o império do Egito sendo totalmente destruído por todas as maravilhas que Deus estava fazendo naquele lugar. O povo de Israel estava feliz, mas os egípcios não estavam. Eles estavam sofrendo essas pragas que estavam acontecendo com eles todos. E aí quando você vai para o Novo Testamento, aí eles leem o Apocalipse e vê aqueles cavalos que vão vir, as taças que vão ser derramadas e as coisas que vão acontecer na terra, e eles falam assim, mas que Deus é esse? Que amor é esse? De um Deus assim, a gente vê isso no Antigo, olha só o Antigo Testamento, e olha como que vai acabar todas as coisas. Que Deus é esse que vocês servem? E aí essas pessoas têm medo de Deus, e elas, às vezes, em vez de aproximar, elas fogem de Deus. Mas sabe, queridos, tem outros ainda que acham que Deus criou todas as coisas, mas depois Deus deixou para lá. Deus foi fazer uma outra coisa. Ele falou assim, bom, eu criei a terra, criei os homens, agora eu vou fazer uma outra coisa. E aí Deus foi fazer outra coisa e deixou o ser humano a Deus dará, como o pessoal diz, né? Deixou o ser humano fazer as coisas e Deus não perdeu o controle da situação. E é por isso que eles dizem que o mundo está do jeito que está. Porque Deus criou todas as coisas e foi fazer uma outra coisa e deixou as coisas do jeito que está. Estamos sozinhos nesse mundo. E é por isso que as coisas estão assim. Mas a pergunta é, será que é isso mesmo? Será que Deus é esse Deus mesmo? Será que é assim que a gente tem que ler a Bíblia? E será que é assim que a Bíblia fala conosco? Será que Deus é esse Deus cruel e tirano de verdade? Será que esse Deus é um Deus que não está nem aí para nós? Será que esse é o plano que Deus tinha para nós quando Ele formou todas as coisas? Será que era assim? Sabe, na Bíblia, hoje nós vamos ler vários textos. E o primeiro, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 12.
Enquanto os irmãos estão abrindo, é interessante que nós vamos ver que na Bíblia Deus interagiu com muitas pessoas. E Deus interagiu com muitas pessoas porque Deus tinha um propósito. E nós vamos entender qual é este propósito que Deus tinha com essas pessoas. Qual era a intenção de Deus? O que estava na mente dele quando ele interage com essas pessoas? E a primeira pessoa que nós vamos ver, aqui no caso, é em Abrão. Nós vemos que, antes de ler o texto, Abrão vivia a vida dele tranquilamente. Abrão tinha muitas terras, muitas posses. Abrão não precisava de Deus, entre aspas, como as pessoas do mundo dizem. Quando você vai evangelizar um rico, ele fala assim: não, meu amigo, você precisa de Deus, porque olha a sua situação. Eu tenho tudo que eu preciso. Então eu não preciso, vocês precisam, eu não preciso de Deus. E às vezes você vai ver pessoas nos países de primeiro mundo, eles dizem assim: não, Deus é para esses países de terceiro mundo, que vocês passam fome, que vocês passam necessidade. Olha para a gente não tem criminalidade, a gente não tem problemas, nós somos ricos, nós temos tudo que nós precisamos. E as igrejas estão morrendo nos países de primeiro mundo. E aí você fica pensando, por quê? Porque eles acham que não precisam de Deus. E Abrão vivia a vida dele tranquilamente. Abrão, ele não era crente, porque Abrão vivia numa terra idólatra. E ele estava neste lugar, mas de repente, algo acontece na vida de Abrão. Em Gênesis, no capítulo 12, começando a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: o Senhor disse a Abrão. Então, de repente, do nada, Deus vem até Abrão e fala com ele. E foi a primeira vez que Deus falou com este homem. E ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, olha só, imagina só. Esse homem tinha tudo que ele precisava, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha fazendas, ele tinha uma família, ele tinha tudo ali. Para que ele precisava sair? Por que ele precisava? Ele podia falar assim: mas que Deus é esse que está falando comigo? Aqui eu conheço vários deuses, esse aí deve ser mais um que deve estar falando. E aí o verso 2 diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Ah, então Deus tinha um propósito. Deus que se revela a Abrão para que através dele todas as nações da terra pudessem ser abençoadas, por causa que Deus estava com este homem. Deus escolheu este homem porque Deus tinha um propósito. Deus se aparece para Abrão e Deus busca um relacionamento com ele. Deus busca um relacionamento com Abrão dia após dia. E se você for continuar lendo os textos daí para frente, você vai ver como que começou esse relacionamento de Abrão com Deus, que até então ele não tinha. Mas Deus começa a conversar com ele com frequência. Alguns dias, Deus apareceu e falava assim: Abrão, vamos sair um pouco aqui, ó. Dá uma olhada para as estrelas do céu. E Deus começava a conversar com ele. Aí você fica pensando assim: Deus fazia isso com outra pessoa? Deus fez isso antes de aparecer para ele a primeira vez? Mas Deus buscou um relacionamento com Abrão e Abrão aceitou este relacionamento. E ele ficou amigo de Deus. E nós vimos que, e olha só, vamos caminhar um pouquinho mais para frente, no Gênesis 17, olha só, como Deus buscava um relacionamento. Não era apenas uma vez, mas lá no 17, começando a partir do verso 1, ele diz assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, então já havia se passado muitos anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então ele tá pedindo assim: ó, anda comigo, não é de vez em quando, é vamos caminhar junto, vamos andar junto daqui para frente, que aí você vai ser uma pessoa diferente. Deus convida Abrão para caminhar com ele. Não era uma coisa hoje e só na semana que vem, ou só no mês que vem, ou só no ano que vem. Era uma coisa diária, era uma coisa recorrente.
E aí o verso 2 ele diz assim: farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. E ele continua o texto. Você vê que Deus buscou esse relacionamento com Abraão. Mas tem outros personagens. Olha só um outro personagem. O outro personagem é Moisés. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente do Gênesis, vamos chegar no Êxodo, no capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, o que está acontecendo aqui? Moisés, os irmãos sabem que ele ficou no palácio do Egito por muito tempo. Ele ficou por 40 anos no palácio. Ele era como um dos filhos ou um dos netos de Faraó. Ele estava ali e ele foi cuidado durante todo esse tempo com o melhor que existia, porque Egito era o império da época. Então ele conheceu todas as coisas ali e ele era muito instruído. Só que de repente ele pega e mata uma pessoa lá, porque ele viu que a pessoa estava maltratando um israelita. Ele mata e ele fala assim: descobriram, e ele foge. E ele foge para o deserto. E ele está então agora no deserto há muitos e muitos anos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Imagina a pessoa que vivia no palácio e tinha todas as coisas e agora ele não tem nada. Ele está no deserto sem nada, mas Deus começa a cuidar dele ali e ele arruma uma família e ele começa a viver a vida dele. E ele está querendo voltar para o Egito? Não. Por quê? Porque ele sabe que se ele voltar vão matar ele. Mas olha só o que acontece. No verso 1 do Êxodo 3... Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Então ele arrumou uma família, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele estava ali olhando, ele olhava para aquele monte, ele falava assim: que estranho, né? Já está pegando fogo esse negócio, já faz tanto tempo e não acaba esse fogo. E as folhas das árvores não estão se queimando. Que negócio estranho. Ele está achando isso daí estranho. Olha o verso 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então ele ficou curioso, né? Falou: o que será que é esse negócio? E ele vai até lá. Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então olha só, Deus coloca um fogo ali para chamar a atenção de Moisés. E Moisés fala assim: o que será que é isso? E aí ele vai até lá. E quando ele chega lá, Deus se revela para Moisés. E aí Deus se revela para Moisés e Deus conta para ele um plano que ele tinha. E Moisés aceita o plano de Deus. E aí nós sabemos o que Moisés fez. Porque Deus estava com Moisés. E Moisés foi quem foi, porque ele construiu um relacionamento com Deus. Deus chamou ele para isso. E tanto é verdade que Deus queria esse relacionamento com Moisés, que Moisés virou amigo de Deus. E ele virou tão amigo de Deus, mas tão amigo de Deus, que vamos folhear um pouco mais a nossa Bíblia até chegar em Números, no capítulo 12. Vamos para Números, no capítulo 12. Moisés ficou tão amigo de Deus que olha só o que está acontecendo aqui. Em Números, no capítulo 12, vou contar um pouco da história antes. Moisés tinha 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E esses irmãos, chegou um momento que eles ficaram um pouco ciumentos e falaram assim: por que Deus fala com Moisés assim? Nós também queremos. Que negócio é esse? A gente também faz parte da elite, a gente também faz parte da nata, a gente também é filho de Deus, né? Às vezes as pessoas falam isso, né? Eu também sou filho de Deus. Então eles também falaram isso. E aí eles começaram a uma rixa, começou a ter uma discussão, começou a ter uns negócios ali. E Deus viu isso. E aí Deus viu isso e olha o que acontece em Números no capítulo 12, a partir do verso 4. Logo em seguida, então eu já contei o contexto, né? Então vamos direto no ponto.
Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 aí, vão lá para a tenda sagrada. E eles foram. E o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Então olha só, Deus chamou os 3 e falou assim: Arão, Miriam, vem cá. E aí Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Verso 6. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo a eles por sonhos. Mas com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Olha só como o Moisés ficou tão amigo de Deus, que ele chega para os irmãos dele e fala assim: vem cá, vamos conversar. E olha como Deus conversa com os irmãos de Moisés. Para você ver que quando Deus se revela a Moisés, Moisés aceita esse convite de querer ter esse relacionamento com Deus. E Deus mudou a vida de Moisés. E ele virou amigo dele. Mas, queridos, se a gente ficasse aqui, isso aconteceu com muitas pessoas. Isso aconteceu com Noé. Noé foi o único que Deus olhou e falou assim: bom, eu vou destruir tudo, mas eu vou salvar este daqui. E ele chega para Noé e conta o plano para Noé. E Noé aceita o plano. E ele então começa a construir o barco. E isso se passam muitos anos. E ele prega, e a Bíblia diz que ninguém se converteu. Só ele e a sua família entrou na arca. E ele construiu esse relacionamento com Deus. Mas isso aconteceu com Noé, isso aconteceu com Samuel. Samuel era pequeno. Samuel nem sabia quem era Deus direito, sabe por quê? Porque de noite ele ouve Samuel, Samuel. E sabe o que ele acha? Ele acha que é o sacerdote. E ele chega lá e fala assim: pois não, ô senhor, o que o senhor deseja? Ele falou assim: não te chamei não, pode ir lá dormir. E aí ele vai lá dormir. E aí de repente a voz de novo: Samuel, Samuel. Ele não sabia quem é que estava falando com ele. Até que o sacerdote ali fala assim: eu já sei de quem é essa voz. Então da próxima vez que isso acontecer, fala assim: pode falar, Senhor, que o teu servo te ouve. E ali Deus se mostra para Samuel. E Samuel foi um dos maiores profetas, sacerdotes e juiz que o povo de Israel teve. Porque ele aceitou esse relacionamento que Deus queria ter com ele. Assim também foi com Elias, assim também foi com Daniel, assim também foi com os discípulos, assim foi com Jó. Jó, a Bíblia diz que Deus está ali com os anjos, o inimigo chega e Deus fala assim: e aí, você viu lá o meu servo Jó? Este é o meu servo Jó, olha como ele é diferenciado. O próprio Deus fala isso para Satanás a respeito de Jó. E aí é interessante que acontece todas aquelas coisas difíceis, aquela desgraça acontece na vida de Jó, e os amigos de Jó vão lá consolar ele, vai consolar nada, começa a falar assim: Jó, você está em pecado, o que aconteceu, e não sei o que e tal. E aí quando chega no final, Deus chega para os amigos de Jó e fala assim: como é que vocês falaram uma coisa dessa para o meu servo Jó? Porque o meu servo Jó foi íntegro, mesmo nessas situações todas. Como é que vocês falam uma coisa dessa dele? E aí a Bíblia diz que Jó ora intercedendo pelos seus amigos e Deus restaura a sorte de Jó. Então você vê assim, olha o relacionamento que Jó desenvolveu com Deus. E a gente pode pensar assim: nós iríamos ficar aqui muito tempo falando sobre pessoas em que Deus se mostrou a eles e essas pessoas responderam ao convite de ter um relacionamento com Deus. Mas também nós vimos que pessoas não responderam aos convites e essas pessoas continuaram tendo as suas vidas, mas as suas vidas normais. Aqueles que responderam o chamado, aqueles que responderam o convite, Deus transformou a vida de cada uma dessas pessoas. Deus, ele nos criou para a glória dele, mas ele nos criou para a glória dele para ter um relacionamento conosco. Sabe por quê? Porque ele nos ama, e ele nos ama muito.
E isso não é um jargão, do tipo, Deus te ama e eu também. Não. Vamos dar uma olhada lá em 1 João, no capítulo 4, e vamos ver o que está falando a respeito de Deus em relação a nós, e com o que Deus pensa de nós, e o que Deus fez por nós também. Então, em 1 João, no capítulo 4, começando a partir do verso 9, diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando Adão, que somos nós, né? Se a gente estivesse no lugar de Adão, a gente teria feito a mesma coisa. Quando Adão peca, lá no começo de todas as coisas, houve uma separação entre Deus e nós. Porque a Bíblia diz que Deus vinha às tardes bater papo com Adão. E ele batia um papo com Adão. É igual quando a gente volta para casa e a gente conta para a pessoa que está em casa como é que foi o nosso dia. Era desse jeito. Chegava no final, é lógico que Deus sabia tudo o que estava acontecendo com Adão aqui, mas quando Deus chegava, falava assim, e aí Adão, como é que foi hoje? Deus já sabia todas as coisas, mas Adão contava para ele como é que tinha sido o dia, até que chega o dia que ele come do fruto, e Deus desce para conversar com ele, ele foge. Então veja só, Deus ele criou o homem para ter um relacionamento com ele, e ele tinha esse relacionamento. Mas o pecado entrou no mundo e separou esse relacionamento. E aí não tinha mais como Deus ter contato com o homem, porque o pecado havia se instalado. E aí quando isso acontece, o homem perde esse contato. E eu fico imaginando como é que foi quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e foram viver a vida deles fora de lá. Adão viveu por volta de 900 e poucos anos. E o filho dele nasceu com 100 e poucos anos. Aí você fica pensando assim, se o filho dele nasceu com 100 e poucos anos e ele já estava fora do paraíso, porque o filho dele nasceu fora do paraíso, dos 100 até os 900 foram uns 800 anos. Então você fica pensando assim, ele viveu um tempo no paraíso, mas ele viveu muito mais tempo fora do paraíso. Aí você fica pensando assim, já parou a pensar? Ele fala assim, nossa, como era bacana, né? Aquele tempo no paraíso. Como era bacana aquele relacionamento que eu tinha com Deus, que agora eu não tenho mais. Você já parou a pensar nisso? Não dá para fazer as contas certinhas, mas se você for parar para pensar, dá por volta de uns 800 anos. É muito tempo, né, queridos? É muito tempo. E comparado com o tempo que ele passou dentro do paraíso. Pois é, aquele relacionamento foi cortado. Sabe por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E aí, por o pecado ter entrado no mundo, essas coisas aconteceram. Mas olha o verso 10. O verso 10 diz assim, nisso consiste o amor. Não em nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ter esse relacionamento de novo com Ele. E o verso 19 desse mesmo texto, de 1 João 4, o verso 19 diz assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é Deus que se move, é parte de Deus a iniciativa de vir até nós e se revelar a nós e mostrar quem Ele é, para que nós possamos viver uma vida diferente. Ele veio a todos esses homens que a gente viu aqui, e Ele veio a mim e Ele veio a você, para que Ele pudesse revelar quem Ele é, e como Ele é, e o que Ele espera de nós. E a gente pode pensar assim, lá em Gênesis 12, quando ele diz assim, não precisam abrir, mas a gente leu esse texto, quando ele diz assim, Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque Deus iria se mostrar a toda a descendência de Abrão, e os outros povos iriam olhar para essa descendência e falar assim, gente, o que é que vocês têm que eu não tenho? Por que vocês vivem dessa forma? O que vocês têm? Eles vão falar assim, eu tenho um Deus, e esse Deus, ele é assim, assim e assim. Você quer esse Deus para você também? E aí todas as nações da terra iriam conhecer o Deus verdadeiro através dessa promessa que Deus tinha para Abraão.
E isso aconteceu? Algumas pessoas vieram para Deus. Raabe era uma delas. Raabe, quando o povo está invadindo ali Jericó, ela fala assim: está todo mundo sabendo do que o Deus de vocês fizeram lá no Egito e no deserto. E está todo mundo tremendo de medo do Deus de vocês. E aí ela fala assim: olha, você podia me salvar a mim e a minha família? Será que a gente podia fazer parte de vocês também? Porque eu quero esse Deus para mim. E Raabe entra na genealogia de Jesus. E aí você fica pensando assim: como é que pode uma coisa dessa? Uma pessoa de fora, mas ela entendeu quem era Deus e ela aceitou este relacionamento que Deus queria ter com ela também. A gente vê Ruth não era do povo de Israel, mas ela teve contato e ela viu que Deus era um Deus diferente. E aí quando ela vê isso, ela fala assim: eu quero esse Deus também. Tanto é que quando Noemi fala assim: vocês podem ir embora, porque o marido de vocês morreram. Ela fala assim: não, aonde você for eu vou também. E aonde você dormir eu vou dormir também. E o seu Deus será o meu Deus. Então olha só, ela aceita esse convite. E nós vemos que a vida de Ruth também como que ela foi. E ela também fez parte da genealogia de Jesus. E a gente pode pensar assim: no Novo Testamento, Jesus também mostra que Ele quer ter um relacionamento conosco. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 28, e vamos ver as últimas palavras de Jesus para com as pessoas. Nós sabemos que, enquanto os irmãos estão abrindo, Jesus, quando ele estava para poder ir embora, ele queria que o ministério dele continuasse. Então ele treinou 12 discípulos, mas além dos discípulos, tinha uns 70 pessoas que andavam com ele, e tinha mais uns tanto. E essas pessoas, onde Jesus estava, eles estavam. E Jesus então ensinou muitas coisas. Lembra do Sermão do Monte? Lembra de todas essas mensagens? E a Bíblia diz que não dava para relatar tudo aquilo que Jesus fez, porque não caberia num livro. Então Jesus ensinou muita coisa. Jesus fez muita coisa. E aí quando chega em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus já está para ir embora, no verso 18, Jesus diz assim: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E o finzinho: e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele está falando assim: olha, vocês vão. E vocês vão fazer, mas vocês não vão estar sozinhos, porque eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então olha só, Jesus constrói esse relacionamento com aquelas pessoas, e mesmo quando ele está indo embora, ele fala assim: eu vou continuar com vocês, pode ficar tranquilo, vocês não vão estar sozinhos. E os discípulos, meus irmãos, sabem, quando entra no livro de Atos, e eles começam, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam a fazer uma coisa absurda, em que o Evangelho é assim, disseminado, o Evangelho é propagado em todas as regiões. Por quê? Porque eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles o tempo todo, porque eles aceitaram este relacionamento que Deus quis fazer com eles. E a gente pode pensar assim: todos esses personagens, Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Elias, Daniel, Jó, Enoque, lembra do Enoque? Enoque, a Bíblia diz assim: Enoque estava andando tanto com Deus, tanto que Deus falou assim: vem para cá, pode vir para cá, que o seu tempo aí já deu, pode vir. A gente pode pensar assim: olha só o relacionamento que aquele homem tinha com Deus, que Deus chamou ele, falou assim: pode vir para cá, que você já está aqui mesmo. Então você fica pensando assim: olha só os relacionamentos que essas pessoas tiveram com Deus. Todas essas pessoas aceitaram o convite de se relacionar com Deus. Todos eles aceitaram. E quando eles aceitaram esse relacionamento,
que Deus tinha dado para eles, eles entenderam o plano que Deus tinha para cada um deles. E quando eles entendem esse plano, e quando eles entendem quem Deus é e quem eles são, eles entendem qual é a parte deles neste plano. E aí, quando eles entenderam a parte deles no plano de Deus e por aquilo que Deus havia se mostrado para eles, eles se dispuseram a fazer aquilo que Deus havia pedido para eles. Só que aquilo que Deus pediu para eles era grande demais para que eles pudessem fazer sozinhos. Vocês acham que Moisés conseguiria tirar o povo da maior potência que existia na época? Eles eram soldados, eles eram escravos, não sabiam lutar. Como é que eles iam sair da maior potência? Como é que eles iriam andar 40 anos no deserto sem água, sem comida? Como é que Moisés sozinho iria liderar 2 milhões de pessoas? Campinas tem 1 milhão e pouco. Lá tinha o dobro de Campinas. Como é que um homem, e não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha Wi-Fi, não tinha meios de comunicação, um homem para liderar 2 milhões de pessoas. Você acha que ele ia conseguir? Nunca. Mas Deus estava com ele. E por isso ele fez o que fez, porque ele entendeu quem Deus era, e ele entendeu quem ele era, e ele aceitou esse desafio, mas Deus foi com ele, e por isso as coisas aconteceram. E por eles então ter esse conhecimento de Deus, e por eles se dispuser a colocar o plano de Deus em ação, então eles foram quem eles foram. Eles fizeram o que fizeram, e eles impactaram a geração de cada um deles. E Deus se revelou ao mundo através de cada uma dessas pessoas. Tanto é que pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem a Bíblia, sabem que um homem chamado Moisés abriu o Mar Vermelho. Sabem que existiu um rei chamado Davi, que foi um rei de Israel. Mesmo pessoas que não conhecem. Então você vê, são homens que se colocaram a serviço de Deus e até hoje são lembrados. Por quê? Porque entenderam o convite, aceitaram o convite e fizeram aquilo que Deus havia proposto para eles e tiveram as suas vidas transformadas. Mas Deus continua hoje, queridos. Deus continua convidando pessoas hoje para se relacionar com Ele. Ele continua querendo se revelar às pessoas hoje. Ele continua compartilhando o grande plano dele hoje. Ele continua mostrando o seu grande amor para com as pessoas hoje. Ele continua transformando a vida das pessoas que aceita esse convite de relacionamento para com ele hoje. E a pergunta é: qual tem sido a nossa resposta em relação a esse convite que Deus tem feito para nós? Será que a gente quer mesmo servir a Deus de verdade? Será que nós mesmos queremos este relacionamento com Deus de forma diária? Ou será que a gente quer vir na igreja só de final de semana? Ou será que a gente só quer ler a Bíblia quando a gente abre a Bíblia aqui no culto? Ou será que a gente só quer Deus quando a gente precisa de alguma coisa? E aí depois que aquela coisa que a gente precisava a gente conseguiu, aí a gente não quer mais saber de Deus? Ou será que a gente só quer Deus quando Deus está fazendo aquilo que a gente quer? E aí quando aquilo que a gente quer não está acontecendo mais, aí a gente não quer mais Deus? Como será que tem sido a nossa resposta em relação ao que Deus convida a gente para ter esse relacionamento com Ele? Isso vai fazer a diferença na nossa vida. A forma como nós respondemos a Deus vai refletir a forma como nós vamos viver aqui nessa terra. Podemos viver como pessoas normais, mas podemos viver como pessoas que aceitaram o convite de se relacionar com Deus dia após dia. E aí você pode pensar assim: então se eu aceitar esse convite, não vou ter mais problemas, seus problemas acabaram, é isso? Não, Moisés passou por bastante dificuldade no deserto.
Teve uma vez que ele já não sabia mais como é que ele fazia, ele foi conversar com o sogro dele deu umas ideias, falou assim, vamos dividir o pessoal aí? Ele, a ideia é boa, porque ele não estava conseguindo mais. Teve uma vez que Moisés falou assim, Senhor, me leva embora, que eu não estou aguentando mais esse negócio aqui. O Senhor falou, não, meu filho, vamos lá, você vai continuar. Então você vê, ele também teve as suas dificuldades. Samuel também teve as suas dificuldades. Davi teve muitas dificuldades, ele foi perseguido várias e várias vezes. E a gente pode pensar assim, Jó passou por toda aquela situação que vocês sabem. Os apóstolos, eles pregaram o evangelho, mas tiveram perseguições, tiveram torturas, tiveram situações adversas. Mas nada dessas coisas atrapalhou o relacionamento que eles desenvolveram com Deus. E mesmo diante dessas situações, eles se mantiveram firmes no relacionamento e Deus foi com eles em todas essas situações. Quando Daniel estava dentro daquele buraco, com um monte de leão lá dentro, quem foi que fechou a boca dos leões para que Daniel pudesse conseguir sair de lá? Foi Deus. Deus estava com ele ali no meio daquele buraco. E aí quando Daniel sai de lá, a Bíblia diz que o rei ficou tão nervoso com aquele negócio que os rapazes estavam querendo... O pessoal estava querendo derrubar o Daniel, né? Ele ficou tão nervoso que ele pega todo aquele povo e joga dentro do buraco. E a Bíblia diz assim que antes desse pessoal cair no chão, os leões já tinham comido todos eles. Então você pode falar assim, os leões não estavam com fome. Não, eles estavam sim, e eles estavam com muita fome. Porque quando aqueles outros homens foram jogados lá dentro, eles nem chegaram a cair no chão. Os leões já tinham comido tudo. Então você fica pensando assim, Deus estava com ele. Então Deus não impediu ele de ir para o buraco, mas Deus estava com ele no buraco. Quando o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego estavam lá na fornalha, Deus não impediu eles de entrarem na fornalha, mas Deus estava com eles na fornalha. Tanto é que o Nabucodonosor, ele falou assim, mas calma aí, a gente não colocou 3 lá dentro? O pessoal falou, isso aí mesmo. Ele falou, não, mas eu estou vendo 4? Quem que é esse quarto aí? Queridos, aí você fica pensando assim, esses homens, eles aceitaram o convite de Deus de receber, de ter esse relacionamento com Ele. Deus não impediu deles passarem as dificuldades, mas Deus estava com eles nas dificuldades. E isso fez uma diferença muito grande. E hoje Deus nos convida a termos esse relacionamento com Ele. E o que nós estamos respondendo? O que nós estamos fazendo? Cada um de nós. Um dia nós aceitamos a Jesus. E depois? Depois que você aceitou Jesus. Eu me batizei. E depois? O que você está fazendo? Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor. E quando nós aceitamos isso, o Senhor transforma a nossa vida. E aí nós vamos entender quem Deus é e como Deus age e o quanto Deus nos ama. E as pessoas vão conhecer a Deus através da nossa vida. Não daquilo que falamos apenas, mas daquilo que vivemos e daquilo que somos. E Deus vai ser exaltado e glorificado através da vida de cada um de nós. Esse é o convite desta manhã. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós vemos na Tua Palavra como o Senhor interage com cada uma das pessoas, quando o Senhor veio até cada um deles e se mostrou a eles, fez o convite para que eles pudessem se relacionar contigo, e eles aceitaram esse convite, e o Senhor transformou a vida dessas pessoas, e o Senhor se mostrou a eles, e eles foram bênção nas regiões, nas eras que eles viveram, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida dessas pessoas, porque eles aceitaram esse relacionamento contigo. E Pai, em relação a nós, perdoa-nos, Pai, por nós não queremos às vezes desenvolver esse relacionamento contigo. Às vezes nós buscamos a Ti por interesse, buscamos a Ti porque a gente quer alguma coisa do Senhor, e aí quando o Senhor nos dá, nós vamos embora, e nós deixamos o Senhor de lado. Mas Pai, que no nome do Senhor Jesus, que nós possamos realmente querer este relacionamento contigo, dia após dia,
que possamos caminhar com o Senhor, que possamos entender como o Senhor é, que o Senhor possa se revelar a nós e que nós possamos saber quem Tu és e quem nós somos e o que o Senhor espera de nós e que possamos viver uma vida que agrada o Teu coração e que o Teu nome seja louvado e engrandecido através das nossas vidas, através das nossas ações, através das coisas que nós falamos e que as pessoas possam conhecer a Ti através de nós. E que no nome do Senhor Jesus, que essa transformação possa ser genuína na nossa vida. E que possamos, dia após dia, queremos cada vez mais desse relacionamento com o Senhor. Que assim seja, Pai, a partir de hoje, sobre todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém.